Seja muito bem-vinda ao canal oficial da Igreja Evangélica Preparatória. Agora, você terá acesso aos louvores, mensagens, vinhetas, jingles, enfim, aos áudios de divulgação de nossa igreja, de nosso pastor presidente, tudo em um único lugar. Se inscreva agora mesmo e ative aí o sininho e acompanhe as novidades do nosso canal. Você poderá ouvir as mensagens e pregação do amigo de Deus, nosso pastor presidente e fundador, reverendo Marco Antônio Mendes, e será impactado pela mensagem que Deus tem dado a este homem. Seu ensino não somente tem anunciado o evangelho genuíno do Senhor Jesus, mais que isso, tem edificado, consolado e exortado a fé de muitos, os motivando a permanecer em Cristo Jesus em sinceridade e verdade. Sua pregação consiste em demonstrar que mesmo em meio a uma geração corrompida e dominada pelo pecado, os servos de Jesus Cristo podem e devem guardar a sã doutrina e viver em santidade com Deus. Através de sua maneira simples de se expressar, Deus tem dado ao reverendo Marco Antônio Mendes uma mensagem direta e impactante aos corações daqueles que o ouvem. Sua metodologia de aplicação do seu ensino da palavra de Deus, preenchida por suas experiências, tem feito com que milhares de pessoas sejam influenciadas pelo poder do Espírito Santo à maneira correta de se viver em Cristo Jesus. Garanto que a sua vida não será mais a mesma ao ouvi-lo. Ainda teremos neste canal louvores gravados ao vivo em nosso templo sede, audiobook da história do reverendo, reprise das apostilas de ensino de nossa igreja, transmissão do áudio ao vivo de nossos cultos e muito mais. Deixe o seu like e ative o sininho para receber nossas notificações. Compartilhe com seus contatos nossos conteúdos, divulgando este canal abençoador. Neste momento, eu vou convidar o presbítero Crivo e ele vai estar colocando a minha vida nas mãos do Senhor. E como porta-voz de Deus, eu estarei transmitindo a carta de Deus para os nossos corações. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, neste momento eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos não como Marta, nem como Lázaro, mas nós estaremos agora, Senhor, aos pés do Mestre. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, que o Senhor venha falar dentro, Senhor, da necessidade de cada um. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, usar o anjo da igreja com poder, com ousadia, trepidez e autoridade. Meu Deus, e que o Teu Santo Espírito nessa noite, Senhor, venha trabalhar em cada coração, em cada vida nesta noite. Meu Deus, que cada um ao ouvir a mensagem, a palavra do Senhor, Deus venha estar fortificado, fortalecido na graça do Senhor. Meu Deus, que esse alimento, Senhor, venha nutrir, Senhor amado, a nossa vida espiritual. Meu Deus, e que a cada dia, Senhor, nós venhamos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Deus, seja conosco e fala conosco nessa noite. É o pedido que eu faço crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. E neste momento faço as palavras do apóstolo São Paulo, as minhas palavras. O que eu recebi do Senhor é o que eu vou vos anunciar. Convido a todos a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos Apóstolo, capítulo 1, nós estaremos lendo o verso de número 8. Atos Apóstolo, capítulo 1, verso 8. Busca a sua Bíblia. Aonde está a tua Bíblia? Pega a sua Bíblia. Atos Apóstolo, capítulo 1, o verso 8. Nas anguras desta vida, no descanso e no labor, dá-me
guia na fadiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Os malvados me detestam e me querem destruir, mas os anjos me rodeiam, não me deixam sucumber. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Ainda que Satan me assalte, vacilar não poderei, ainda que poder me falte, por Jesus eu vencerei. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Quando o mal vier na vida, forte rejo me assaltar, meu Jesus, na minha lida, certo me há de sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me,
Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Atos Apóstolo, capítulo 1, verso 8, nos diz o texto sagrado assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos ler mais uma vez? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Prezados irmãos, hoje estaremos aprendendo com o Senhor Espírito Santo, aonde pela manhã o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele falava comigo sobre ser-me-eis testemunha. Nitidamente, eu ouvi a voz de Deus falando comigo, ser-me-eis testemunha. O Senhor Jesus, Ele agora, Ele entrega um compromisso nas mãos da Santa Igreja. Ele entrega um compromisso na mão dos seus servos e servas. E ele sabe que o homem sozinho, ele não tem como levar à frente o reino de Deus. O homem só, ele não tem como ser fiel. Ele não tem como dar sequência à chamada que Deus determinou. Mas só que ele disse assim: mas recebereis. Vocês não vão ficar sozinhos não. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então agora nós vamos receber a virtude, vamos receber algo sobrenatural que vem diretamente de Deus para nós. E essa virtude, este poder, ele vai nos conduzir a sermos testemunha. Nós vamos testemunhar do milagre, nós vamos testemunhar da ressurreição, nós vamos anunciar com ousadia o Evangelho de Jesus Cristo. E ele disse: olha, vocês vão testemunhar de mim em Jerusalém, vocês vão testemunhar de mim na Judéia, vocês vão testemunhar de mim em Samaria, e vocês irão até os confins da terra. Prezados irmãos, Igreja de Cristo, o nosso compromisso é muito grande, pois nós temos a missão de sermos testemunha em meio a esse mundo,
em meio a toda a tribulação que venhamos passar, momento da pandemia, momento de mortes e mortes, tantos problemas que assolam, aonde todos estão passivos de passar por luta, seja o ateu, seja o religioso, seja o mais fiel, todos vão ser provados se Deus não tiver misericórdia. E nessa noite, eu quero falar agora a você que foi nomeado para fazer parte daqueles que são testemunha de Cristo. Aqueles que verdadeiramente abraçaram a fé, abraçaram o compromisso do Evangelho. Você que quer ter uma vida reta na presença do Senhor. O texto sagrado, ele nos fala que aquele que quiser servir piamente, aquele que quer andar piamente, quer andar seriamente diante de Deus, levando a sua cruz, sendo um verdadeiro responsável pela sua vida espiritual, ser uma verdadeira testemunha de Jesus, você vai padecer perseguição, você vai sofrer perseguição. O inimigo de todos os lados vai querer vir contra a tua vida. Mas eu quero dizer para você, seja bem-vindo à perfeição. Seja bem-vindo a andar como Jesus quer. Seja bem-vindo como você permanecer uma vida verdadeira, de um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher de Deus. Nessa manhã o Espírito Santo falava comigo que o amigo de Deus, ele não pode ser amigo do mundo. Uma verdadeira testemunha de Cristo não pode ter amizade com o mundo. Pois a carta de Deus nos diz que ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E hoje eu quero parabenizar você que tem acompanhado essa programação. Você que já colocou um propósito, não, eu quero viver de verdade, eu quero ser um crente fiel. Parabéns pela sua decisão. Você não vai perder, não. Você vai ganhar, porque você passa a ser bem-aventurado. Você passa a ser agora alguém que vai defender o Evangelho de Jesus. Nessa noite, eu quero iniciar falando, nós temos a missão de sermos testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E há 31 anos atrás, eu recebi a ordenança divina. O Senhor me determinava a cuidar de uma obra. E essa obra que Deus me determinou, o Senhor disse: restauração da noiva do Cordeiro. Restauração da noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro é a igreja que vai fazer parte do arrebatamento. É a igreja que vai ser tomada. E hoje, em plena evolução, aonde as coisas cada dia estão ficando mais difíceis. Conseguiram maquiar aquilo que era pecado. O que era pecado hoje não é mais. O que era abominação outrora hoje não é mais.
A normalidade está cada dia se aproximando. E a normalidade, isso é normal. Isso é da vida. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas só que há 31 anos, a voz do Todo-Poderoso, ela disse para mim: restauração da noiva do Cordeiro. Restauração da noiva do Cordeiro. Você que faz parte dessa igreja, você que a tua alma chora por ser membro de uma igreja que leva verdadeiramente a sã doutrina, uma igreja que obedece de verdade. E eu quero nessa noite dizer: nós estamos na galeria, nós estamos agora no caminho certo, o caminho daquele e daquela que verdadeiramente vai testemunhar que Jesus Cristo é o mesmo hoje, Jesus Cristo é o mesmo ontem e Jesus Cristo é eternamente. O Senhor Jesus não muda. O Senhor Jesus não muda. O Senhor Jesus não muda. E aqueles que são sensíveis à voz do Espírito Santo, aqueles que conseguem discernir a voz do Espírito Santo, o Senhor toma conta dele. O que ele faz que é fora da ordenança divina, ele sente a cobrança. O texto sagrado nos diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você quer ser um homem sábio, se você quer ser uma mulher sábia, tenha temor de Deus. E o texto é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu quero dizer, a igreja, ela não pode concordar com nada daquilo que venha confrontar com os registros sagrados, que venha a querer menosprezar os ensinamentos dos nossos pais na fé. Os homens que já dormem na eternidade, que um dia nos ensinaram a dar os primeiros passos. E o Senhor falava comigo: os fiéis estão chorando. Os fiéis, aqueles que temem a Deus, os que aceitaram Jesus para morar no céu, eles estão chorando. O Senhor falava comigo nesta manhã. E é por isso que eu estou agora me dirigindo a você, para dizer para você: não corrompe, não suja as tuas vestes, não dê a mão a esse mundo, não siga a evolução mundana. E o Senhor falava comigo que existe um demônio, e o nome desse demônio não tem nada a ver. Esse demônio, ele diz que não tem nada a ver, mas há 31 anos atrás eu recebi a missão do Senhor, e a missão era a restauração da noiva do Cordeiro. Restauração da noiva do Cordeiro é aquela igreja que prega e vive, aquela igreja aonde o Espírito Santo, ele tem acesso de falar. O Espírito Santo, ele tem como poder conversar com o rebanho. E nessa noite, eu quero dizer para você:
Essa obra, ela nasceu para resgate daqueles que temem ao nome do Senhor. Restauração da noiva do Cordeiro. É algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Quando eu estava no monte, e eu estava com a minha face no chão, orando a Deus, e era uma noite em que o céu estava estrelado. E quando eu tive uma visão, e eu vi escrito em letras de fogo, preparatória. E eu fiquei atento vendo aquela visão. Era como letras de chama de fogo escrito preparatória. E para mim, eu achava que era o tema de uma mensagem. Eu achava que naquela madrugada, Deus estava me entregando o tema de uma mensagem para pregar no altar da igreja. Mas não era. Era para a restauração da noiva do Cordeiro. Era o momento em que Deus descortinava perante os meus olhos uma missão. Mostra que ainda existe uma igreja de responsabilidade. Existe uma igreja que verdadeiramente permanece na presença do Senhor. E eu quero dizer para você: conserta a tua vida, se coloca na posição que Deus quer. Não deixe o inimigo te enganar com não tem nada a ver. Não adianta. Você não pode brincar com a sua salvação. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo: ser-me-eis minhas testemunhas. Aonde está o homem de Deus? Aonde está a mulher de Deus? Ele está ali representando o céu. Ele é ali um representante de Cristo ressurreto. O Cristo que está à direita de Deus intercedendo por nós. Eu recordo quando um presbítero, ele me contou uma visão, e ele disse: pastor, chorando, lágrima descendo, ele disse: pastor, eu tive uma visão. E eu falei: fala, presbítero. Ele disse: eu vi uma geleira, e o Senhor me mostrava que várias igrejas, elas subiam, e quando ela chegava nessa geleira, ela caía, pastor. E ele disse, chorando, ele disse: pastor, de repente, eu vi quando a igreja evangélica preparatória começou a subir. Na hora que ela começou a subir, eu comecei a chorar, e eu disse: Senhor, não deixa ela cair não. Senhor, não deixa ela cair não. E ele disse que a igreja batia naquela geleira. A igreja batia naquela geleira. E ele gritando: não, Senhor, não deixa não. Senhor, não deixa não. E ele disse que quando foi de repente, ele disse que a igreja, ela batia com tanta força naquela geleira, e ela, quando ela parecia que ela ia descer, ela subia com mais força, e de repente ela rompeu aquela geleira. E aquele presbítero em lágrimas, ele disse: pastor, a igreja rompeu a geleira. E as lágrimas descendo no rosto daquele irmão. E ele disse: rompeu.
rompeu a geleira, pastor, passou ela. Homens e mulheres de Deus, somos testemunha. Somos testemunha. A morte de cruz não está inválida. A morte de cruz permanece fiel. Foi feito um trabalho acadêmico e vários alunos estiveram no sistema prisional fazendo o trabalho. E de repente, eles ouviram dos próprios detentos, os próprios presos disseram: quando nós saímos daqui, nós temos que ir para a igreja evangélica preparatória. E os estudantes questionaram: por que vocês estão falando de ir para a igreja preparatória? E eles começaram a descortinar. Eu tenho registrado esse trabalho. Eles falando o porquê tinha que ir para esta igreja. Porque a igreja que rompeu a geleira é a igreja que ela não pode de maneira nenhuma ela ser como muitos lugares que tem deixado a obediência, deixado a verdadeira santificação. Não podemos ter parceria com este mundo. A ordenança da carta de Deus é: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. O que o mundo tem para trazer alegria? O que o mundo tem para trazer felicidade? Se a verdadeira alegria é Jesus, a verdadeira felicidade é Jesus. Passou-se a geleira, passou-se a geleira. Eu sei, você que me ouve, você ouve e você sente algo gostoso dentro da tua alma. Você sente um bálsamo dentro de você. Você sente algo que pulsa forte. Se tiver alguém do teu lado, você diga: vale a pena ser fiel. Se tiver alguém do teu lado, diga: vale a pena ser fiel. Porque vale a pena. Se não tiver ninguém com você, diga: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. A Santa Igreja, ela rompe a geleira. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ser-me-eis testemunha. Ser-me-eis testemunha. Vamos anunciar o Evangelho. Vamos falar com realidade. Vamos pregar o Evangelho. Houve um homem que ele falou quanto ao adultério do seu irmão. Ele disse: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Não é lícito possuir a mulher do teu irmão. E ele pregava contra aquela vida desleal. Ele pregava contra aquele adultério. E certo dia, o rei estava festejando. Era uma festa real. E o rei fez um pedido à sua sobrinha. Ele disse a ela: dança para mim. Dança para mim. O que você quiser eu te dou. Pede o que você quiser. E a sobrinha do rei não precisava de nada.
E ela foi à mãe dela, que era adúltera, e ela perguntou à mãe dela: mãe, o que eu vou pedir o meu tio? Ele quer que eu danço para ele, ele vai me recompensar. E aquela mulher cheia de ódio, porque alguém falou contra o pecado dela, ela disse: pede a cabeça de João. Alabaxubinai, pede a cabeça de João. Glória a Deus, glória a Deus. O diabo mais uma vez erra. A moça dançou, cortaram a cabeça, mas cortaram a cabeça errada, porque enquanto cortava a cabeça de João, Jesus estava pregando. Se você falar, eu vou calar esse pastor, você me cala, mas não cala o Espírito que fala na minha boca. Porque não é lícito pegar a mulher do teu irmão. Quem é testemunha de Jesus, quem é testemunha do céu, não vai compactuar com as coisas erradas. Glória a Deus, a igreja transpassa a geleira. Perde a cabeça, mas não cala. Porque o Evangelho, é a palavra. O Evangelho é o poder de Deus. E é algo sobrenatural. Nós temos a missão de restauração. Coisa boa é quando podemos dizer com autoridade. Aqueles dois homens, eles estavam subindo juntos para a oração. Era a hora da oração nona. E lá estava um homem que ele vivia à porta. E todos que passavam, ele dizia: dai-me uma esmola, dai-me uma esmola. Mas daqui a pouco vem subindo dois homens ungidos. Daqui a pouco vem aproximando dois homens com compromisso com Deus. E aqueles homens, quando ouviram o rogo daquele homem, dai-me uma esmola. E agora é dirigida uma palavra àquele homem: não temos prata, mas antes ele disse: olha para nós. Maravilha. Olha para nós. Eu creio que aquele homem, ele olhou até com expectativa de receber uma grande ajuda financeira. Aquele homem não sabia o que sairia daqueles dois homens. Meu Deus. Olha para nós. E ele disse: não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós vamos te dar. Levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. E vocês imaginam aquele homem entrando, todos que viram: mas eu acabei de dar uma moeda a ele ali, eu dei um dinheiro a ele agora.
Ou alguém com alguma coisa de comer, que estava comendo, pegou um restinho que sobrou e deu para ele. Mas agora, aquele homem deixou o ninho dele. Ele saiu do cativeiro que ele vivia. Ele deixou aquele lugar que ele ficava. E agora ele entra no templo da oração. Oh, como é bom. Coloca a tua mão no peito e observa se você tem exercido com toda a transparência. Você tem sido verdadeiramente ser-me-eis testemunho. Começa a fazer uma avaliação. Olha todos os seus atos. Começa a observar as suas atitudes, as palavras que você pronuncia, os seus pensamentos, e analisa. Oh, será que eu tenho sido verdadeiramente testemunha? Ser-me-eis testemunha. Glória a Deus. Hoje vivemos momentos tão difíceis. Hoje o evangelho, profissionalizar o evangelho, é o evangelho comercial. Existem alguns que zombam e dizem: eu vou ser pastor também. Mas ser pastor não é o financeiro. Ser pastor não é se tornar milionário e empresário. Não! Ser pastor é sofrer por amor ao evangelho. Ser pastor é o capítulo 10 do evangelho de Mateus. Ser pastor é coisa séria. O pastor é aquele homem que ele tem que estar com o cajado nas mãos e atento na vigia para cuidar do rebanho que não é dele, mas o rebanho é de Deus. Aleluia. Ser pastor. Não existe ninguém que auto se certifica. Eu sou pastor. Mas ser pastor tem que ter chamada de Deus. Tem que ter aprovação divina. E tem que exercer com fidelidade. O evangelho que não tem farsa, o evangelho que não tem barganha. E a coisa muito grave, que o apóstolo São Pedro, ele deixou registrado, e quando aparecer o sumo pastor, essa igreja, a noiva de Cristo, ela vai ser prestada conta. Maravilha, Jesus. As ovelhas serão pedido conta, de uma por uma. O Senhor Jesus, ele falando parábolas, ele disse sobre a parábola de um pastor que ele foi contar as suas ovelhas. Agora ele fez um exame para conhecer, para saber como estavam as ovelhas. E ele sentiu falta de uma ovelha. E a parábola nos diz que ele subiu os morros. Ele deixou as 99 e foi em busca da que havia sumido. É o pastor.
pastoral, é o trabalho do pastor que é convocado para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Diga glória a Jesus. Testemunho. Pastor, homem convocado, tu vai estar perante o tribunal divino de Cristo. O Deus Todo-Poderoso, o Cristo ressurgido, Ele vai te chamar pelo seu nome. Ele vai te chamar pelo seu nome. E Ele vai te perguntar: cadê as ovelhas? Cadê as almas que eu lhe determinei cuidar? Aleluia, glória a Deus. Vamos ler o texto sagrado, 1 Coríntios, capítulo 3, o verso de número 9. Vamos abrir a sua Bíblia bonitinho, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. O título é: ser-me-eis o quê? Testemunha. Ser-me-eis testemunha. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Eu sempre digo que, graças a Deus, 31 anos à frente do rebanho, eu nunca bati no peito como que a igreja fosse minha propriedade. Nunca. Porque eu sei que sou o cooperador de Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu imagino nesse período em que Deus está chamando a terra a responsabilidade. O Senhor não fez acepção de pessoa. É quem mora lá no palácio, quem mora na alta torre, quem mora no alto do morro, quem mora debaixo do morro. Deus está chamando o ser humano a uma grande responsabilidade. E agora eu estou aqui como arauto de Deus, o clarim de Deus falando: consertai as vossas veredas, que Jesus está voltando. Consertai as vossas veredas, que Jesus está voltando. Lavoura de Deus, edifício de Deus, e nós somos cooperadores de Deus. Temos agora a missão de levarmos a mensagem, de prepararmos, de acompanharmos, de zelarmos pelas ovelhas de Jesus Cristo. Vamos ao verso 16 do capítulo 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Às vezes existe aqueles que questionam o porquê
tanta exigência. Para servir a Deus, não precisa de tanta exigência. Você ouviu isso hoje? Tentaram te falar isso hoje. Mas nós somos morada de Deus. O Senhor Jesus falou: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Imagina que coisa maravilhosa. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele foi claro e ele disse: olha, o mundo não conhece, o mundo não vai conhecer, mas vós, minhas testemunhas, vão conhecer, porque ele vai habitar dentro de vós. A maioria das pessoas que se entrega aos prazeres e aos deleites desse mundo, eles fazem tudo. É noites e noites em claros. Bebe, fuma, usa tudo que quer usar, pratica todos os tipos de pecado. Mas quando daqui a pouco você olha, tá triste, tá angustiado, tá judiado, tá maltratado. E se você parar e perguntar: você tá feliz? Diz: não, não estou feliz. E tem uns que, para se esconder da vida tão sofrida, é uma bebida atrás da outra. E quando parece que está acabando o efeito, se droga mais, se bebe mais, porque não quer ter o compromisso de encarar a vida real, não quer ter uma vida real. Mas esse é o galardão que o mundo dá. Esse é o salário que o mundo dá. O mundo, ele dá esse tipo de tratamento. Às vezes parece que servir a Deus é uma prisão. Ah, coitadinha dela. Olha só, ela tem até uma carinha de sofrida. Olha lá ele, tão bonito, a carinha de sofrido. Não, ele não é sofrido e nem ela é sofrida. Se ele verdadeiramente ser minha ex-testemunha, se ele representa a embaixada celeste, ele tem alegria, mas não é uma alegria que consiste em bebida, em cigarro, em nenhum tipo de atividade neste mundo. Mas ele tem uma alegria dentro da alma, tem algo que é de dentro da alma. É algo que ele sai para fora, ele exala. O irmão é guarda do banco, é segurança do banco. E um dia no plantão dele, o gerente chamou ele para conversar. E o gerente falou: rapaz, eu estava conversando com os outros funcionários, com os gerentes, e nós estávamos falando sobre você. E o irmão, pensando o que é que eles estavam falando a meu respeito, falou: olha, quando você está aqui na agência, é tudo diferente. Rapaz, quando você está aqui, o seu plantão não tem assalto. O seu plantão, rapaz, é tudo diferente aqui no banco. Aí o irmão olhou sério para o gerente e falou: antes de eu chegar aqui, eu me preparo. Eu
eu sou um servo de Deus. Aí o irmão revelou para o gerente quem ele é. Aonde o crente fiel chega, não fica um demônio. Aonde chega o homem de Deus, acontece algo sobrenatural. Eu me recordo, eu fui fazer uma visita pastoral no hospital, e quando eu cheguei na porta da enfermaria, vários leitos, e quando eu coloquei a planta dos meus pés no início, na entrada da porta, a mulher caiu. E na hora que a mulher caiu, o Senhor falou comigo: é demônio. Mas eu sou prudente. Eu fiquei sério. As enfermeiras vieram depressa, pegaram a mulher e levaram para lá. E não conseguiram resolver o problema. Porque quando eu cheguei ali agora, eu represento uma embaixada celeste. Aonde eu chego, o mal tem que sair. É por isso que nessa noite o Senhor está dizendo: ser-me-eis o quê? Testemunha. Aleluia. É coisa maravilhosa. Vamos reler o verso 16 e o verso 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Esse templo que Deus está falando não é eu agora chegar num monumento de tijolo e cimento e eu ir lá com a picareta, quebrar as paredes, quebrar a vidraça. Não é esse templo que Deus está falando, não. Esse templo é você que foi gerado 9 meses. Você que foi gerado 7 meses no ventre da tua mãe. É esse ventre, é esse corpo, é esse homem, é essa mulher. Certa vez, eu fui à ala das pessoas que estavam doentes. E quando eu cheguei ali, quando eu cheguei naquela ala para visitar, eu vi ali homens e mulheres totalmente, era um esqueleto andando. Aquela preocupação, aquelas vidas que um dia foi homens tão bonitos, mulheres tão bonitas, mas destruíram o templo de Deus. É muito sério. Às vezes você fala: o corpo é meu. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Faz até a hora que Deus quiser. Faz até a hora que Deus quiser. É verdade. Nós somos o templo de Deus. E nós temos que sermos santos. Você sabe o que eu estou falando. Você tem mais detalhes do que eu estou falando do que eu. Porque você sabe o que Deus está falando. E é muito sério. Pastor, o que eu vou fazer? Se humilha. Põe a tua face no chão. Pede perdão a Deus. Luta com esse demônio. Fala: demônio, tu não vem pegar carona na minha vida. Demônio, tu não vai usar o meu corpo. Demônio, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. E o mais importante de tudo é
que o texto sagrado ele nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem. E quando precisa de reforço, o texto sagrado nos diz: 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Valorize esse tempo. Se alguém falou, você é muito linda, para Jesus. Você é muito lindo para Jesus. Às vezes fala, você está desperdiçando a sua beleza nessa igreja. Olha, que coisa linda é você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo para o céu. Porque aqui tudo acaba. Existem as pessoas que, se pudesse, parava a idade, não quer ter idade. Tem pessoa que acha que ficar de idade é pecado. Não. Mas o bom filho e a boa filha tem anos prolongados na terra. E coisa boa é poder chegar a uma idade que for a vontade de Deus com Jesus. Com tudo resolvido, aguardando o grande momento. Eu estava conversando com uma liderança, e a liderança me disse que na hora que entregou a Santa Ceia a uma idosa, ela disse: se Jesus vier me buscar, eu estou preparada. Olha que segurança, olha que coisa boa, poder ter a certeza que vai estar no céu. Você não esqueça, seja verdadeiramente ser-me-eis testemunha. Aí você vai saber que você é lavoura de Deus, edifício de Deus, templo de Deus, e você tem que ser santo. Vamos para o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 14. É importante você também acompanhar com o pastor. 2 Coríntios 6, 14. Tem que ter muito cuidado com os investimentos do diabo. Muitas das vezes, Satanás ele tenta querer investir alguma coisa para tirar você da meta. É verdade. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Não existe acordo entre a luz e as trevas. Se você começar a se pender para as coisas do mundo, conviver com o mundo, você corre um perigo muito grande. Você corre um perigo muito grande. Você passa a falar como o mundo. Você passa a usar a expressão do mundo. Você começa a gesticular como o mundo. Você anda como o mundo. Eu tenho que compactuar com esse mundo. Teve uma jovem, e essa jovem, ela fez uma coisa que aos olhos da igreja não pode. Ela arrumou um jovem, e esse jovem, ele não era crente. Tanto jovem na igreja, tanto rapaz na igreja, ela vai e arruma um jovem não crente. Jugo desigual.
providenciou, junto com ele, um casamento no cartório, foi no civil, casou. Mas a igreja agora obedeceria o que o regulamento determina. Foi nomeado 2 mulheres de confiança, para que aquelas 2 mulheres fossem visitar ela e fazer a ela um comunicado. Comunica à irmã que ela vai ter que ser desligada da igreja, porque ela agora casou com um moço e esse moço não é crente. E quando aquelas 2 irmãs chegaram na casa agora da moça casada, ela recebeu as irmãs, e na hora que as irmãs chegaram naquela sala pequena, estava uma mesa, 2 Bíblias abertas, e a moça dando aula da Bíblia para o rapaz. E aquelas 2 irmãs maduras, idôneas, aquelas 2 mulheres crentes, verdadeiramente testemunha de Jesus, aquelas 2 irmãs olharam uma para a outra e falaram: nós não vamos dar essa notícia não. Nós não vamos dar essa notícia não. Olha só, ela está evangelizando ele, ela está falando de Jesus para ele. Aí as irmãs ajudaram, falaram um pouco da Bíblia para ele e tudo. E para não sair fora do que a igreja determina, as irmãs falou para ela: irmãzinha, há possibilidade de você ir terça-feira na igreja? E a irmã: sim, irmã, eu vou sim. E ali despedir, as irmãs oraram. E justo aquela terça-feira, era a terça-feira em que o pastor presidente da igreja ia receber todos os candidatos de batismo que ia batizar. E ali o pastor começou o trabalho, o culto normal, e ele falou: agora nesse momento eu quero chamar aqui à frente todos os candidatos de batismo. E havia um procedimento. Era passado um microfone na mão de cada um dos candidatos, e aquele candidato chegava e dizia: eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, falava o nome e a congregação que ele pertencia. E naquele momento o dirigente da congregação ficava de pé, e os membros da congregação que estava na sede ficava de pé, dando testemunho por aquele candidato. E naquela terça-feira, o último a pegar o microfone era o jovem. O último a pegar o microfone era o marido da jovem, da irmã. E ele pegou o microfone e ele já tinha visto todo mundo falar, e ele falou bonitinho: eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, e eu estou alegre com Jesus, e eu vou me batizar. Aí o pastor não sabia quem era ele. O pastor falou: qual congregação que dá testemunho por ele? O púlpito não levantou nenhum obreiro. O pastor olhou para o púlpito, não tinha um obreiro de pé. Aí a esposa dele ficou de pé. Aí nisso que a esposa dele fica de pé, as 2 irmãs da comissão ficaram de pé também. Olha que coisa maravilhosa! Olha o concerto da vida! É a mensagem do concerto da vida. Eu sempre testemunho isso aqui. O menino passou no lugar proibido e haveria uma apresentação. A mãe interteu com a colega de muito tempo, e o menino largou a mãe, entrou no lugar proibido e entrou no palco. A cortina estava fechada. E o
apresentador ia chamar o músico profissional, que ele ia fazer o trabalho lá, a apresentação. Quando o locutor falou, vamos abrir a cortina, e quando ele foi fazer a apresentação, que abriu o cortinado, quando o músico entra, o músico encontra um garoto mexendo no instrumento dele. Aí o músico foi e acertou a situação. Ele começou a tocar junto com o menino. Foi uma coisa que o músico não esperava, o apresentador não esperava. E aquele jovem desceu as águas, e para a glória de Deus, aquele jovem, ele lá na frente, ele foi ser o vice-presidente da igreja. Olha como é as coisas de Deus. Quando Deus toma o primeiro lugar, quando o comando vem de Deus, quando Deus age, quando alguém se coloca à disposição de Deus. E a ordenança é, olha, você não se prenda a um jugo desigual. O ímpio, a vida do ímpio é lá. Aquela irmã foi, ela casou com aquele homem, mas ela trouxe ele para Jesus. E a coisa grave é se você vir, você ir e você não voltar. Mas é muito sério, é muito sério. Mas a ordenança aqui é ser-me-eis o quê? Testemunha. E aquela jovem, ela entrou numa situação tão difícil, mas ela saiu vencedora para a glória de Deus. Vamos para o livro de Efésios, capítulo 5, verso 8. Efésios 5, verso 8. Efésios 5, verso 8. Presta bem atenção para você abrir a sua Bíblia bonitinho. Efésios 5, 8. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. É muito sério. Outrora quem imperava era o espírito do erro. Outrora quem dava ordem era o mundo, era o príncipe das trevas. Mas agora, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E se agora tudo se fez novo, eu, você, nós, temos que andarmos como filho da luz. O crente, aonde ele chega, ele mostra que ele é diferente. Às vezes tem uma roda de escarnecedores, tem uma roda falando palavras torpes, falando tantas coisas horrendas, mas de repente alguém ali no meio fala: epa, para! Olha o irmão aí, para, olha a irmã aí. Mas o triste é se você entrar na roda também. Imagina quando você sorri, você acha graça das palavras torpes, você acha graça das palavras de zombaria e outras coisas mais. Mas só que o texto sagrado, ele nos diz que nós, eu e você, ser-me-eis o quê? Testemunha. Então nós temos que andarmos como filho da luz. Andar como filho da luz. Aonde nós estivermos, seja carregando um botijão de gás, carregando a lata de concreto, varrendo a rua, rebocando a parede, fazendo o serviço que for, como filho da luz. Imagina alguém agora vai olhar para você e vai falar: você tem uma coisa diferente.
Você tem uma coisa diferente. Porque aonde nós chegamos, nós estamos ali representando a embaixada celeste. Está chegando o embaixador. É o servo de Deus, é a serva de Deus. É por isso que nós chegamos, nós não falamos boa noite, gente, boa tarde, gente, não. Nós chegamos à paz do Senhor Jesus. Eu mesmo, eu tenho alegria, seja quem for, pode estar fumando, bebendo, pode estar da forma que for, eu chego, a paz do Senhor. Sabe por causa de quê? A paz ela volta para mim se você não quiser ela. Mas se você quiser, eu declaro a paz sobre a tua vida. E coisa boa é o Filho da Luz. O Filho da Luz, ele tem alegria em andar como Filho da Luz. Faz uma análise. Começa a observar agora as suas atitudes. Começa a observar como tem sido o seu ir e vir. Como é que tem sido a sua volta, a sua chegada. Como é que é? Andai como filho da luz. 2 Tessalonicenses, o capítulo 2. O Senhor está mandando você fazer uma observação na tua vida. O Senhor falou que você está correndo demais. E você está vendo que você não chega em lugar nenhum. A sua vida está uma vida vazia. Você sente algo oco dentro de você. E eu vou falar, a sua situação é muito grave. 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, nós vamos ler 2 versos, o 11 e o 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 11 e o 12. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Existem pessoas que falam assim, não, mas eu fico meio assim porque aquela pessoa lá faz tanta coisa errada. E olha como é que é usado. Aquela pessoa lá, faz tanta coisa errada, prega. Existem muitas pessoas que naquele dia vão chegar e vão dizer, Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome, sabe o que vai ouvir? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. E hoje nós vemos por aí o espírito do erro operando. E esse espírito veio para que aqueles que não creram na verdade crê nesse espírito para não ser salvo. Existem coisas aí horrendas, existem coisas mentirosas, falsos milagres, falsa cura, falsas profecias, falsas revelações. E uma das coisas mais importantes, precisamos a cada dia observarmos a fonte. Precisamos observar a fonte, a vida. Porque é muito sério. A primeira coisa, Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Não tem como variar, não tem como. Deus é santo. Eu sempre digo, a pessoa sapatear, aí ele pula muito, ele roda, e ele revela, ele profetiza, não é sinal de salvação.
não é sinal de salvação. Eu sempre digo, se Deus quer usar alguém, nós estamos num culto e o Senhor começa a procurar lugar nos vasos. O Senhor, os vasos estão de boca fechada. O Senhor precisa falar. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai lá no botiquinho, Ele vai lá na mercearia, ou Ele vai debaixo da marquises. Ele pega um cidadão de rua, entra com ele na igreja, abre a boca dele e fala. Tem que procurar andar direito com Deus. Tem pessoas que falam, eu dou umas escapulidinhas por aí, de vez em quando eu faço umas coisinhas erradas. Então para, vai consertar, para, porque no juízo tu vai ter um acordo com Deus, tu vai conversar com Deus. Para em nome de Jesus, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Quando o profeta Samuel chegou, eles temeram a presença do profeta, porque quando o profeta chegava, ele podia trazer duas coisas: ele trazia bênção ou ele trazia maldição. O profeta chegava com autoridade divina, e eles logo perguntaram para Samuel: é de paz a tua vinda? Por quê? O profeta de Deus, ele vem com ordem divina. Ele está chegando com a missão. Existem pessoas que o pecado está dominando tanto que perdeu a credibilidade. Tem pessoas que não acreditam. Mas hoje é o dia de conserto. Hoje é o dia de mudança. Nós somos servos. Nós somos servos. Nós somos servos do Todo-Poderoso. E coisa boa é andar bem. Coisa boa é andar com segurança. É ter a certeza que se Jesus voltar agora, eu vou embora com Ele. Vamos ao verso 15 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Verso 15, o mesmo capítulo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Muitas das vezes tem aí as mudanças. Tentaram modificar a verdade, tentam querer dizer que a mentira agora é verdadeira, que o pecado não é pecado mais. É verdade, Deus. Mas nós vamos guardar o que nos foi ensinado. Vamos andar bem. Existem aqueles que falam, não, mas tem que haver mudança. Existem aqueles que falam, não, aqui, o tempo é outro. Tem alguém que fala, não, aqui, aquele tempo já passou. Não passou, não. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e até que dia? Eternamente. Começa a analisar, começa a fazer o exame. Nós somos testemunho. Você agora vai falar o que Jesus fez. É muito grave quando perde-se o temor de Deus. Vamos ao capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Nós vamos mudar só de capítulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos. O versículo de número 14 e o versículo de número 15. É necessário
muita prudência, muito cuidado. Agora é como o Espírito Santo, ele começa a passar revista agora no armamento. O Senhor começa agora a observar o calçado. O Senhor falou comigo que você está com muita vergonha. O Senhor está me falando que você está com muita vergonha. Mas eu quero te falar, você não deixa o diabo te enganar, não. Dá um grito de independência. Dá um grito de independência em nome de Jesus. Porque é muito sério. A coisa mais séria é quando perde o contato com Deus. O Senhor Jesus está falando. Existem pessoas que estão falando assim, a pandemia, quando a igreja voltar vai ter muita gente com problema. Mas eu recordo a nossa missionária Fátima Silveira, ela me entregou uma revelação divina, que um irmão de outra cidade, eu não sei de onde o irmão é, e o irmão contou para ela que ele via uma grande peneira. E ela disse, pastor, ele disse que era uma peneira muito grande. E aquelas mãos sacudiam aquela peneira. Aquela peneira era passada. Aí agora, no momento do balançar dessa peneira, quem é crente põe a mão na cabeça e diz, Jesus me guarda. Põe a mão na cabeça e diz, Jesus me guarda. Porque está sendo, olha a peneira, olha a mão de Jeová, olha Jeová peneirando. Meu Deus, não adianta botar disfarce, não. O rei, ele queria saber se o menino ia viver. O menino estava doente. E ele falou para a mulher dele, você se disfarça. Se disfarça. Pega uns queijos ali. Tem pessoas que acham. Você compra quem profetiza. Você dá dinheiro para quem profetiza. Mas para quem Deus manda falar, o Deus Todo-Poderoso, Ele não aceita a tua farinha, Ele não aceita o seu queijo, não. E agora a mulher chega, e o profeta Aías, ele já estava com a visão turva. A visão física estava turva, mas ele estava direto na presença de Deus. E daqui a pouco ele só escuta o tropelo do pé. Eu não sei se a mulher de Jeroboão cascavelava, eu sei que fez barulho. E na hora que ela chega, o profeta Aías, ele disse, entra, mulher de Jeroboão, dura é a notícia para ti, dura é a nova para ti. Tira esse disfarce, tira esse disfarce, tira, em nome de Jesus, tira esse disfarce. Olha esse anjo aí na tua frente, você sabe o que eu estou falando, olha esse anjo aí. Ser-me-eis testemunha. Não existe propina na obra de Deus. Não existe quem indica na obra de Deus. A obra de Deus tudo é perfeito. E quem faz a seleção é Deus. Quem escolhe é Deus. Quem chama é Deus. Ele é o dono. Se alguém se atrever a querer fazer qualquer coisa sem a ordem dele, ele para. Ele para onde tiver.
O Senhor, agora nesse período tão difícil que vivemos, eu vejo o varão de Deus, e eu vejo a corneta na mão dele, e ele está pregoando. Você imagina? Só vai morrer quem Deus permitir. Só morre quem Ele autoriza. Esse vírus só entra onde Deus permitir. Se Deus tem promessa com você, se o Senhor precisa de você e o seu coração é reto, tu não vai morrer. Mas pastor, eu já precisei de oxigênio. Acerta a tua vida. Se coloca de pé na presença de Deus. Fala, Senhor, eu vou voltar. Fala, Senhor, eu vou revogar. Fala, Senhor, eu peço perdão. Fala, Senhor, eu vou consertar. Não é por causa da morte, não. Mas você tem que estar de olho no céu. Você tem que estar de olho que lá existe uma coroa de glória. 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 Meu Deus. Derabachai de Kovasnai. Narabashubi Kovasubinaio. O Senhor quer crentes robustos. Tem muita gente preocupada com obesidade. Não, pandemia está comendo demais, o gasto está sendo maior. Deixa esse lado para o espiritual. Vamos engordar no espírito. Vamos abastecer no espírito. Vamos alimentar no espírito. Vamos ter hinos novos. Vamos ter poesia. Vamos ter cânticos espirituais. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor está passando revista. Quantas pessoas que já aceitou Jesus? Quantas pessoas que tirou a Bíblia mofada da gaveta? O mofo já tinha pegado a Bíblia, está cheirando mofo, mas consertou com Jesus. E eu vou te dizer uma coisa: você fez muito bem. Você fez muito bem. E coisa boa. Que coisa boa é você poder escrever como Paulo escreve a Timóteo: combati o bom combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Cadê a sua fé? Agora me resta a coroa que o justo juiz vai me dar. Glória a Deus. É algo sobrenatural. Capítulo 3, o verso 14 e o 15. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal
e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Noteis aqueles que promovem falatório, debate contra a doutrina. Existem pessoas que gostam de sentar. O que você acha disso? Aqui, o que você acha daquela igreja? Aí começa a debater. Não faça isso não, não perca o seu tempo não. Isso não traz edificação não. Isso traz contenda de palavra, murmuração. A coisa mais bonita. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu sei que eu era mudo, mas agora eu falo. Eu sei que eu era surdo, mas agora eu ouço. Eu sei que eu não tinha direito ao céu, mas hoje eu tenho. Isso é o mais importante. Então, afasta-te. Procura afastar desses tais, aqueles que não levam a sério a essa obra tão importante. Se coloca na presença de Deus. Fica atento à voz do Espírito Santo. Fica atento. E toma muito cuidado. Qualquer grupo que venha reunir para ficar porfiando, ficar fazendo zombaria, crítica, afasta disso. Afasta disso. Nós temos um que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Alguém fala assim, a igreja proíbe isso? Não, a igreja não proíbe nada. Coisa boa é o Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo. Ele me mostrou a realidade. Obrigado. E coisa boa é quando você é sensível à voz do Espírito Santo. É verdade. O próprio Espírito Santo, ele se encarrega de falar com você. Malaquias 3,18. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então vereis outra vez a diferença. Não é julgamento. Não é julgamento. Mas tem diferença. Tem diferença. O pastor Eliseu Gomes, me parece, ele canta um hino que o irmão que trabalhava na fazenda era um irmão muito crente. E esse irmão, ele teve um sonho. E ele era um homem de Deus. E ele foi no patrão dele, no dono da fazenda. E ele falou, patrão, eu tive um sonho. E o patrão sabia que ele era um homem de Deus. Ele falou, eu tive um sonho, patrão, que o homem mais rico dessa fazenda morria. Aí o patrão sabia que o irmão era um homem de Deus. E na hora que o patrão recebeu o sonho, ele já ficou doente ali. Ele ficou triste, ele chamou os capatazes, os responsáveis, passou tarefa e ficou deitado, preocupado, porque o irmão falou que sonhou que o homem mais rico da fazenda morria. E o mais bonito é que o patrão já estava ali
preocupado, porque não tinha ninguém na fazenda para competir com ele. Quem morreria era ele, o homem mais rico. E quando é daqui a pouco, vem chegando a notícia pela varanda. Alguém chegou e falou para o patrão que aquele empregado havia morrido. Então o mais rico da fazenda não era o fazendeiro, era o irmão. Olha só, então vereis o que? A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É algo sobrenatural. Vamos servir a Deus de verdade. Somos testemunha do Senhor. Somos autoridade constituída por Ele. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Temos que honrar o Senhor de verdade. Nós temos tanto cânticos bonitos. Temos letras de hinos que verdadeiramente são até chamativos, né? A gente vê, tem um hino que diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Olha bem, mexe com a minha estrutura. Aí, olha só, você canta assim, mas você vai naquele lugar lá. É ou não é? Na hora que você está cantando, você levanta as mãos, até chora. Mas quando sai dali, você vai lá naquele lugar. E isso não pode. Se Deus mexer na estrutura, você vai viver como Ele quer. Você vai andar com Ele, você vai andar para Ele, você vai ser só dele. Eu observo, nem todos os cânticos sobem na presença de Deus. Ah, mas eu sou formado, eu canto muito. Pode cantar, mas você tem que cantar para Deus. O seu louvor tem que estremecer, tem que passar o espaço sideral e tem que chegar na presença de Deus. Você não é representante, você não representa o céu, você não faz parte dos que vão morar no céu. Pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Não adianta você servir a Deus por visão humana. Ó, tá bonitinho, parece um crente mesmo. Ó, tá bonitinha, tá igual uma irmã. A conversão do homem, ela começa de dentro para fora. O primeiro lugar que tem que ser convertido é o coração, verdadeiramente. Está lá dentro, tudo certo. Aí começa a obra do Espírito Santo. Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema.
não podemos mudar. Se vier qualquer tipo de mudança, ou até mesmo que venha um anjo para tentar mudar o que nós aprendemos do Senhor, que seja anátema. Não pode haver mudança. Temos que andarmos com muito cuidado. É uma só pregação, é uma só mensagem, é uma só igreja, é um só povo, é uma só comunhão, é responsabilidade. É tão bom quando o ser humano ele se encurva perante Deus com aquela vida íntegra na presença do Senhor. É uma responsabilidade. Hoje é dia de haver mudança em você. Vamos para o Evangelho de João. O Evangelho de João, o capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler o verso 18 e o 19. Uma coisa muito séria. Se os adeptos do mundo começar assim: oi, irmão, gostei de você. Oi, irmã, eu gostei de você. Tá com problema, hein? Se o mundo te aplaudir, você está com problema. É verdade. Se o mundo tá batendo palma para você, vai buscar agora Deus. Vai clamar por socorro agora. Porque o mundo não nos ama. Evangelho de João, capítulo 15, o verso 18 e o 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, e por isso é que o mundo vos aborrece. Olha só, o mundo não nos aceita. Por que ele não nos aceita? Ele não nos aceita porque nós não pertencemos a ele. Por que eles crucificaram o nosso mestre? Porque Jesus não veio tratar assunto terreno, mas ele veio tratar assunto do Pai. É uma responsabilidade muito grande. Hoje é o dia de se colocar na presença de Deus, se acertar, mudar. Falar: Senhor, eu quero uma restauração de vida. Senhor, eu quero uma mudança de vida para a glória de Deus. Gálatas 5. Gálatas 5, nós vamos ler do verso 16 ao verso 21. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa é a primeira receita para ser um vencedor diante de Deus. Andai em espírito, e não cumprireis o desejo, a vontade, a visão da carne. Andai em espírito. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios,
bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É muito sério. Essa carne que ela vai para debaixo da terra e fica 3 anos para ser totalmente consumida. Ou agora com o crematório, eu não sei o período que leva, mas é rápido. Daqui a pouco, aquele homem enorme, aquela mulher enorme, vem num pote. É a vida humana. Então, é muito sério quando nós damos lugar para essa carne ter acesso. Misericórdia, diga comigo misericórdia. Nós fomos nomeados, fomos escolhidos para sermos, nós somos responsáveis de sermos representantes. Nós somos agora, nós fomos convocados por Deus. O Senhor nos convocou para sermos dele testemunha. Vamos para 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Lá nas águas, há 41 anos atrás, eu prometi fidelidade. Você agora faz aí o tempo de batismo que você tem e vê como foi. Você prometeu o quê? Fidelidade. Prometemos ser fiel até que Jesus venha nos levar. E ver como é que está a sua promessa diante de Deus. 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nesse momento, eu quero convidar você que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que quer reconciliar com Deus, e você que tem percebido que você tem deixado a desejar como testemunha de Jesus, eu quero orar por você. Porque em fração de segundo, eu ou você ou nós podemos ser tomados dessa terra. E é por isso que nós procuramos anunciar a palavra com ousadia e a palavra verdadeira como ela é. Nesse momento, você agora confessa para Jesus aí o que você precisa. Diga para ele: Senhor, eu não quero ficar neste mundo. Fala: Senhor, eu preciso do milagre. Cumpra o hino que é mais cantado. Diga: Senhor, mexe com a minha estrutura. Faça de mim um verdadeiro crente fiel. E neste momento, eu entro na presença de Deus pela sua vida. Bendito Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, neste momento, ó Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor, neste momento, eu convoquei os verdadeiros crentes, homens e mulheres, conhecedores do bem e do mal. E nesta hora, meu Pai, eu quero apresentar a Ti a vida dos Teus filhos e filhas. Nesta hora, Senhor, lança por terra todo ataque do adversário, toda trama do inferno, Senhor, toda obra maligna. Senhor, visita as cascatas, cachoeira, as mata-virgem, as encruzilhadas, os portão do cemitério. E aonde tiver obra de magia negra, aonde tiver obra, Senhor, contra as famílias, para tentar tirar a paz, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. E eu quero rogar a Ti, Pai, Senhor, que haja algo sobrenatural. Senhor, trabalha nessas vidas com poder.
Trabalha nessas vidas com autoridade. E nesse momento que o fogo do Senhor, o fogo consumidor, possa consumir tudo quanto que não presta. Ó Deus, conceda a tua graça. Escreve esse nome no livro da vida. E faz, Senhor, uma obra para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Diga comigo, graças a Deus. Diga comigo, a vitória é minha. Na autoridade do nome de Jesus. A Igreja Evangélica Preparatória adquiriu através do tempo confiabilidade e credibilidade. A conservação da sã doutrina não somente nos faz aproximar de Deus, mas libera acesso para que Ele faça de nós e de nossos cultos um verdadeiro santuário para a sua adoração. Com isso, sua voz em nosso meio faz de nossa igreja um referencial. Igreja Evangélica Preparatória. Você nunca viu nada igual. Templo Sede, Avenida Brasil 269, 3217-7464.